Sim, Deus fala durante o jejum e você pode ouvi-lo. Durante o jejum é uma fase espiritual de grande crescimento, de batalha espiritual, mas principalmente de santificação. Meus parabéns por você estar aqui. Meu nome é Roni e vamos para mais um vídeo falando sobre jejum. Jejum que abre os ouvidos espirituais. Há momentos em que o céu parece que está em silêncio. O coração está pesado e a alma fica cercada por batalhas. E você olha para todos os lados sem saber o que fazer. E é neste ponto que Deus chama você para um lugar mais alto, o jejum. Porque o jejum não é dieta espiritual, não é sacrifício humano. É um convite divino para entrar em uma frequência onde o mundo natural não interfere e onde a voz de Deus se torna clara, direta, profunda. O jejum tira o ruído, cala as distrações e alinha o espírito e coloca você no ponto exato onde Deus fala. E quando Deus fala durante o jejum, nada permanece igual. Cativeiros caem, escamas dos olhos caem, decisões são reveladas, direções se tornam evidentes e aquilo que parecia longe se torna palpável. E quando o jejum quebra o cálice do silêncio de Deus, sim, você passa a ouvir Deus. Deus nunca parou de falar, você que parou de ouvi-lo por alguma distração, por alguma brecha, por algum motivo. Há fases que o silêncio de Deus não é ausência, mas é preparação. Mas quando você jejua, esse silêncio começa a ser rompido e Deus começa a falar, não apenas com palavras, mas com impressões, por sinais, por convicções, por paz interior, lembranças que Ele usa como setas, convicções repentinas, revelações que você não tinha percebido. O jejum é o lugar onde o céu sussurra e a alma finalmente ouve. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Então estenderás as tuas mãos e o Senhor te responderá. Isaías 58, 9. Lembrando que Isaías 58, 9 fala especificamente sobre jejum. O jejum em Isaías 58 também fala em ações. Deus promete, então Ele responde. Não antes, não fora, então. Quando você se consagra durante o período de jejum, quando você cala para o mundo para ouvir a Deus. Então, Deus usa o jejum para expor as verdades ocultas. Durante o jejum, Deus fala trazendo à luz onde havia confusão. A mentira do inimigo cai. A manipulação espiritual cai. As fantasias do coração são destruídas e a cegueira emocional é quebrada. O que era dúvida vira certeza e o que era engano vira clareza. Porque no jejum Deus revela a raiz dele, não apenas o sintoma. Ele mostra onde o inimigo entrou. Ele mostra onde você abriu brechas. Ele vai te mostrar onde precisa ser consertado. Ele mostra o que é dele e o que não é dele, é da sua mente, da sua vontade. Elias só ouviu a voz suave de Deus depois do fogo, do vento, do terremoto que passaram. 1 Reis 19. Assim é no jejum. Deus remove os ruídos, os barulhos e fala no silêncio espiritual que só quem jejua conhece. Quando a palavra de Deus começa a ganhar vida durante o jejum,
Um versículo conhecido há anos se transforma em espada afiada. Glória a Deus. A Bíblia começa a saltar aos seus olhos. Os textos que você nunca viu se tornam respostas diretas para você. Trechos que antes pareciam comuns, agora se tornam instruções específicas para o seu momento. É quando Deus pega a sua palavra e coloca luz nela. É como se o Espírito Santo dissesse: é aqui, isso é para você, isso é agora. Versículos que se acendem no jejum. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 5. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. E o jejum tira a poeira espiritual do coração e faz a Bíblia pulsar aos seus olhos. O jejum tira a poeira, né? E quando Deus direciona os passos com precisão, quando Deus fala no jejum, sim. Ele não fala para emocionar, ele fala para te guiar. Ele não dá direções, estratégias. Ele nos ensina as direções, as estratégias, as instruções, os passos a passos práticos, as decisões que você precisa tomar. Então, durante o jejum, Deus abre a clareza para você sobre como, quando, onde, o que deve ser feito. E para o mundo vai ser loucura. Deus me mandou em tal lugar, Deus me mandou falar isso. E para o mundo vai ser loucura, mas só você e as pessoas envolvidas vão saber. Isso veio de Deus. E às vezes ele diz, o Espírito Santo diz: espera. Outras vezes ele diz: avança. Outras vezes: cale-se. Outras vezes: ore mais. Outras vezes: não abra esta porta. E outras vezes: eu é que vou fazer. O próprio Deus vai fazer. Então, você ouve essa voz de Deus sabendo que é dele. Você sabe o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer e o que ele vai fazer. No jejum, Deus ajusta o seu GPS espiritual. Ele te tira do caminho errado. Ele te impede de estragar esse processo. Ele te livra das ciladas. Ele te protege das decisões precipitadas e erradas. Então, quando Deus expõe o inimigo e revela a batalha invisível, é no jejum que Deus mostra para onde o inimigo está agindo. Ele revela os ataques escondidos. Ele mostra as setas que você não estava percebendo e aponta as brechas que precisam ser fechadas. Então ele expõe pessoas que estavam encobertas e mostra onde a amante tem influência, onde há portas espirituais abertas, onde há batalhas que estão acontecendo de verdade. O jejum, ele traz discernimento. E discernimento é a arma que vence as batalhas que a força humana não consegue vencer. Então, com base bíblica, Daniel 10, Daniel jejua e Deus manda um anjo revelar detalhes da guerra espiritual. Ester 4, o jejum expõe o decreto de morte e abre o caminho para a vitória. Mateus 17, 21, esta casta não sai senão com jejum e oração. Quando Deus fala, no silêncio do seu coração. Nem sempre Deus vai falar audivelmente. Não. Às vezes ele fala na paz. Às vezes na direção interna. Às vezes na convicção profunda. Na certeza inexplicável.
nas lágrimas que descem sem motivo aparente, na lembrança que ele traz e na mensagem que aparece nos momentos exatos, na palavra que alguém diz sem saber que está confirmando as suas orações. Então, durante o jejum, Deus fala de formas que só o Espírito entende, porque quem jejua entra na língua do Espírito Santo. Então, quando Deus te prepara para o que virá, quando Deus fala durante o jejum, Ele também prepara você. Ele te fortalece, Ele te limpa, Ele te cura, Ele sara os seus traumas, Ele destrói medos. Ele também alinha o teu espírito à vontade dEle e te reveste de autoridade. Sim, o jejum sempre vem acompanhado de mais autoridade. E Ele te levanta para essa guerra. Ele te faz ficar firme. E o jejum não muda somente o ambiente, ele muda você. Quando a resposta de Deus chega com poder, toda vez que Deus fala durante um jejum, Ele envia também um movimento, um sinal, um avanço, uma porta, um livramento, uma confirmação, uma quebra de cadeias emocionais, um rompimento espiritual, um passo para a restauração. Então o jejum, ele ativa esse mover de Deus, porque Deus honra os seus princípios de consagração que abrem os céus. É santificação e consagração que abrem sempre as portas para o céu. E santificação e consagração incluem jejum. E agora vamos terminar essa palavra, essa mensagem com uma oração para fechar assim com chave de ouro. Senhor meu Deus, eu começo esta oração me arrependendo profundamente dos meus pecados e dos pecados daqueles que estão sobre a minha autoridade espiritual, Senhor. Perdoa-me, perdoa-os, limpa-os, purifica-nos. Purifica nossas intenções, lava nossas motivações, Senhor. Remove de mim todo o pecado consciente e inconsciente que tem abafado tua voz. Perdoa-nos por toda negligência espiritual, por toda desobediência e por todas as vezes que preferimos ouvir o mundo em vez de ouvir ao Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo assim, Tu és misericordioso, bondoso, compassivo, lento para se irar e grande em amor. Obrigado, Pai, por falar ao meu espírito, por me encontrar no jejum, por trazer direção, por iluminar a minha mente, por revelar a verdade e por me sustentar em cada detalhe, Senhor. Agora eu clamo, fala comigo, Senhor. Abre os meus ouvidos espirituais, rasga o céu sobre mim. Derrama a luz sobre todo lugar onde ainda há trevas, Senhor. Eu tomo autoridade em nome de Jesus para quebrar toda a confusão, todo bloqueio espiritual e toda a resistência do inimigo. Toda mente nublada, toda seta de engano, toda voz que não vem de Deus. Ordeno que toda casta que se opõe à tua voz caia por terra e não volte nunca mais. Que todo espírito de distração seja lançado fora, Senhor. Que toda interferência seja cancelada, Senhor. Que toda influência maligna seja quebrada. Senhor, revela a verdade. Fala comigo com clareza. Guia meus passos. Direciona minhas decisões. Mostra meu caminho. Traz paz onde houver dúvidas. Força onde houver fraqueza. Certeza onde houver inquietação. Que o teu Espírito Santo seja meu conselheiro fiel e constante. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é que fala.
durante o jejum. Eu sei que o Senhor é que guia para o jejum. Eu sei que o Senhor é que revela durante o jejum. E eu sei que o Senhor ilumina a todos que te buscam. Eu te adoro porque a tua voz traz vida, cura, libertação e restauração. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam exclusivamente para ti. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Terminamos essa palavra com chave de ouro e agradeço a todos que comentam nos meus vídeos, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. Pelos likes e também pelos inscritos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.